Imagina viver o pior dia da sua vida dentro de um carro de Fórmula 1, diante da sua torcida, com as câmeras do mundo inteiro apontadas para você? Foi exatamente o que aconteceu com o Gabriel Bortoleto no Grande Prêmio do Brasil. A sequência negativa começou antes mesmo da classificação e terminou cedo demais na corrida principal, quando ele tocou o muro logo na primeira volta. Só que hoje não se trata de um desabafo, mas de uma análise fria, detalhada e justa do toque com Lance Stroll e de como um detalhe do regulamento define, de forma inequívoca, quem realmente foi o responsável. O Bortoleto largou da 10ª posição, contrariando rumores de que sairia dos boxes, e teve um início promissor. Ganhou 2 posições logo na largada e se aproximou de Stroll na entrada do Laranjinha. Foi ali que a história mudou. O brasileiro tentou o ataque por fora, enquanto o canadense manteve o traçado interno. A diferença parece sutil, mas, em Interlagos, a posição dentro da curva é praticamente uma arma. Quem está por dentro percorre menos distância, consegue frear mais tarde e ainda tem o direito de abrir o traçado na saída. Isso força quem está por fora a seguir uma linha mais longa, mais suja e, inevitavelmente, mais perigosa. E foi exatamente nessa transição entre o asfalto limpo e a área externa, onde há acúmulo de poeira e até umidade, que tudo começou a se desenhar. Bortoleto, pressionado pelo ângulo e pela pouca margem, ficou vulnerável. E é aqui que entra o regulamento atual da FIA. Hoje, a prioridade em disputas é dada ao piloto que tiver mais de meio carro à frente no ponto de entrada da curva. Essa pequena diferença muda tudo, porque dá a ele o direito de usar toda a pista. Não é questão de gentileza ou interpretação subjetiva, é letra fria da regra. E no momento decisivo, Stroll já estava completamente à frente, com a asa dianteira de Bortoleto apenas alinhada ao pneu traseiro do canadense. Esse detalhe muda a leitura do lance. A regra permite que Stroll utilize todo o traçado interno, mesmo que isso empurre o adversário para a parte externa. Ao tentar evitar o muro e manter o carro na disputa, Bortoleto acabou se deslocando ainda mais para a direita. Mas a faixa externa já estava contaminada por poeira e até úmida. As imagens mostram brilho de pista molhada e pequenos respingos fora da linha ideal. Quando o carro do brasileiro tocou a grama, a aderência simplesmente desapareceu. O resultado foi imediato. O carro escorregou, a traseira escapou e a batida na barreira de pneus quebrou a suspensão dianteira esquerda. Corrida encerrada, antes mesmo de começar. A reação inicial do público foi instintiva. Parecia que Stroll não havia deixado espaço suficiente. Só que, tecnicamente, ele não era obrigado a deixar. Com mais de meio carro à frente, tinha prioridade total na curva. Essa é a essência da regra. Ao insistir na manobra por fora sem consolidar a vantagem antes do ápice, Bortoleto acabou assumindo um risco que, dentro dos critérios atuais, se transforma em responsabilidade esportiva. Esse ponto é crucial para separar a emoção do torcedor da leitura dos comissários. O incidente também é um excelente estudo sobre como o regulamento mudou o comportamento dos pilotos. Nas regras antigas, bastava estar emparelhado. Qualquer parte do carro alinhada ao rival já obrigava o outro a deixar espaço. Isso incentivava disputas lado a lado e abria margem para ultrapassagens externas mais ousadas. Agora, com o critério de meio carro à frente, a dinâmica mudou completamente. O piloto de dentro, com o traçado mais curto, passa a ter o poder maior de controle sobre a curva. Ele freia no limite, fecha a porta e usa a geometria ao seu favor, sem violar regra alguma. Foi o que Stroll fez, e de maneira impecável. O que o Bortoleto poderia ter feito? Basicamente, 2 coisas. A primeira opção seria frear ainda mais dentro, antecipar o ponto de frenagem e tentar aparecer meio carro à frente antes do ápice da curva. Assim, conquistaria o direito ao traçado externo. É uma manobra de altíssimo risco e exige precisão milimétrica, especialmente em uma área onde o asfalto já estava menos aderente. A segunda seria recuar, encaixar o carro atrás do canadense e preparar o bote na saída.
Interlagos recompensa quem pensa 2 curvas à frente. A tração limpa e o DRS logo depois poderiam ter oferecido uma nova oportunidade de ultrapassagem, com muito menos risco. A frustração de Gabriel é compreensível. Ele vinha de uma ótima largada, estava motivado e talvez esse excesso de confiança tenha reduzindo sua margem de cautela. Em condições ideais, talvez o ataque funcionasse, mas naquele instante, com o lado externo mais sujo e úmido, o limite entre o heroísmo e o erro se tornou invisível. O resultado é que um simples toque de grama decidiu o destino da corrida. A decisão dos comissários de classificar o lance como incidente de corrida segue esta lógica. É a volta inicial, o pelotão está comprimido, há múltiplas disputas acontecendo e sem uma conduta claramente antidesportiva, a tendência é não punir. E objetivamente, Stroll estava em conformidade com o regulamento, tinha um meio carro à frente e direito de usar todo o traçado completo. Já o erro de Bortoleto foi consequência direta da perda de aderência, algo fora do controle assim que ele colocou o pneu na parte externa. Mesmo assim, o episódio revelou algo essencial sobre o caráter do brasileiro. Na entrevista após a corrida, Bortoleto chamou aquele dia de o pior da sua vida. E sem desculpas, assumiu responsabilidade tanto pelo acidente na corrida principal quanto pelo da sprint. Essa sinceridade é rara e valiosa, mostra maturidade e acelera o aprendizado. O público percebeu isso e respondeu com aplausos, apoio e mensagens de incentivo. Em meio à decepção, a honestidade dele criou uma conexão genuína com os torcedores. Essa postura pode ser o ponto de virada. Saber quando insistir e quando recuar é o tipo de sabedoria que separa quem só corre e quem evolui. Cada curva de Interlagos é uma lição sobre limite, leitura de pista e decisão sob pressão. E neste domingo difícil, Bortoleto aprendeu tudo isso da forma mais dura possível. Mas o mais importante é que ele aprendeu. O impacto do abandono foi muito mais profundo do que a batida sugeria. Não apenas pelo dano material, um carro destruído na volta inicial, mas pelo simbolismo. Era o primeiro grande prêmio de casa de Gabriel Bortoleto, o momento que qualquer piloto brasileiro sonha desde criança. E ver esse sonho escapar em segundos, diante da torcida e sob pressão de uma temporada que ainda define seu espaço dentro da Sauber, foi um golpe difícil de absorver. Nos boxes, o clima era de silêncio absoluto. Nenhuma bronca pública, nenhuma palavra fora do lugar. Apenas aquela tensão fria que se instala quando todos sabem que algo importante foi perdido. Os engenheiros observavam os dados de telemetria frame por frame, tentando entender o instante exato em que a traseira rompeu a aderência. O chefe de performance, em particular, chamou a atenção para o comportamento do eixo traseiro nas curvas de alta, desde os treinos de sexta. Havia um alerta discreto no relatório técnico. O carro se tornava instável em frenagens curtas com o rake mais alto. Mas o acerto foi mantido, buscando ganho de downforce no setor 2. Essas decisões mostram o quanto a equipe ainda está aprendendo a equilibrar risco e confiança. A Sauber vive um momento de transição delicado, com a chegada gradual da Audi e mudanças estruturais profundas nos bastidores. Cada corrida tem peso dobrado. Não é apenas resultado esportivo, é também um laboratório de adaptação para o futuro. E Bortoleto, ainda que seja um estreante, ocupa um papel central nesse processo. Sua habilidade de traduzir sensações do carro em linguagem técnica tem impressionado engenheiros experientes. Por isso, o erro em Interlagos não foi tratado como simples falha de execução, mas como parte do crescimento natural de quem está sendo moldado para algo maior. O acidente, paradoxalmente, ampliou o respeito interno. Houve quem destacasse que, mesmo após o impacto, o brasileiro manteve a calma, reportou a situação pelo rádio de forma precisa e saiu do carro com postura profissional. Em uma categoria onde a reação emocional pesa tanto quanto a velocidade, essa serenidade conta muito. No paddock, um engenheiro de outra equipe resumiu bem. Ele bateu como um novato, mas reagiu como um veterano. Ainda assim, as discussões internas foram intensas. Alguns membros da Sauber defenderam a escolha do piloto, alegando que o ataque fazia sentido naquele momento, já que ele vinha embalado pela boa largada e poderia ganhar posição sobre um carro teoricamente mais rápido.
enquanto outros sustentaram que a leitura da curva foi precipitada, especialmente considerando o risco da linha externa. Houve até quem sugerisse que o engenheiro de pista deveria ter alertado sobre a condição da parte suja momentos antes da manobra. No fundo, foi uma combinação de fatores: confiança alta, pista traiçoeira e um regulamento que hoje pune ousadia mal cronometrada. Mas a repercussão fora da equipe foi curiosa. Analistas técnicos elogiaram o início de prova e o controle que Bortoleto demonstrou nas voltas de formação e alinhamento. Pequenos detalhes chamaram a atenção: o tempo de reação na largada, o gerenciamento de espaço entre carros e o posicionamento para o ataque na curva 1. Tudo isso mostrou que ele tem leitura de corrida acima da média para o estreante. O erro, portanto, não anula o talento, apenas o contextualiza. O peso emocional, por outro lado, é inevitável. Sofrer um acidente diante do público brasileiro, com câmeras registrando cada detalhe e a expectativa nacional depositada sobre seus ombros, é uma experiência que marca. Bortoleto não apenas carrega o sonho pessoal, mas também o papel simbólico de representar o retorno do Brasil a um protagonismo que o país não vive há mais de uma década. E em uma categoria onde cada gesto é interpretado, a forma como ele reagiu após o abandono teve um valor quase pedagógico. Nada de culpar rivais, nada de se esconder, apenas um olhar sincero e uma frase curta: "Foi meu erro, aprendi". Esse tipo de postura é o que constrói reputações duradouras. Internamente, pilotos que assumem a responsabilidade tendem a ganhar credibilidade rapidamente. Os engenheiros confiam mais, os estrategistas escutam com mais atenção e o time inteiro passa a ver o piloto não como um talento cru, mas como um ativo confiável. No caso de Bortoleto, isso é fundamental, porque a Sauber, mesmo antes da transição completa para a Audi, já busca consolidar sua dupla de pilotos com base em consistência técnica e mental. A batida também teve impacto estratégico. Com o carro danificado, a equipe perdeu dados cruciais de comparação entre os dois setups testados no fim de semana, o de Bortoleto e o de Hülkenberg. Essa ausência de referência atrasa o desenvolvimento das próximas atualizações aerodinâmicas. O calendário técnico da Sauber é apertado e cada sessão de pista perdida significa uma janela menor para ajustes antes da entrada do pacote de Audi em 2026. É um prejuízo invisível, mas de grande peso para os engenheiros. Apesar de tudo, domingo em Interlagos reforçou algo que vinha sendo percebido nos bastidores. Bortoleto está amadurecendo rapidamente. A capacidade de reconhecer o erro, compreender o contexto e transformar a experiência em aprendizado é exatamente o que separa os pilotos que sobrevivem de quem prospera na Fórmula 1. Ele não precisa provar velocidade. Isso ele mostrou. O que precisa agora é provar consistência. E, ironicamente, o próprio acidente pode ajudá-lo nisso. Quando um piloto sente na pele as consequências de uma decisão milimétrica, passa a compreender de forma visceral o valor da paciência e da leitura estratégica. Cada tentativa de ultrapassagem passa a ser medida não só em metros, mas em contextos. Temperatura de pista, ângulo de entrada, nível de aderência, risco de contato e momento da corrida. É um processo de refinamento mental que todo grande piloto atravessa. Nos próximos GPs, a expectativa é que ele adote uma abordagem mais calculada, priorizando finalizações de corrida e consistência sobre o brilho imediato das primeiras voltas. Isso não significa menos agressividade, significa agressividade inteligente. É a transição de talento promissor para competidor maduro. E dentro da Sauber, essa percepção já existe. Um engenheiro resumiu após a reunião pós-corrida: ele entendeu o jogo, agora é questão de tempo. No fim, Interlagos foi cruel, mas justa. Mostrou ao jovem brasileiro que, na Fórmula 1, cada decisão é uma equação complexa entre instinto e racionalidade. Um toque de roda no lugar errado pode destruir uma corrida, mas também pode construir uma lição que dura uma carreira inteira. Gabriel Bortoleto deixou o autódromo de cabeça erguida, com o corpo leve e o olhar ainda firme. Não era o Inter de semana que ele sonhou, mas talvez tenha sido o que ele precisava para dar o próximo passo.